começar aqui falando, vamos ao samba, como diria a música. Quero começar falando então sobre o que aconteceu no Equador, Bruno. O presidente, né, o candidato, na verdade, à presidência do Equador, ele foi assassinado com tiros na cabeça. Esse caso, ele é bem emblemático, ele é bem curioso, para dizer o mínimo, porque ele demonstra aquilo que a gente vem falando dentro do nosso país há um considerável tempo, sobre o narco-estado, sobre políticas ditatoriais, sobre a ascensão da tirania que acontece enquanto a população é posta para dormir por meio de informações inúteis que são circuladas em rede social, por meio de uma cultura que exalta uma coisa animalesca na humanidade, e enquanto isso, crimes estão ocorrendo, literais crimes estão ocorrendo debaixo dos nossos olhos. O nome desse candidato à presidência do Equador é Fernando Villavicencio. E ele foi assassinado com 3 tiros na cabeça. Esse homicídio aconteceu ontem, né, dia 9, em Quito. E a eleição, ela vai ser daqui a 10 dias e ela foi mantida, né? Ela não teve nenhum tipo de cancelamento a respeito disso. Bom dia, Adrilles Jorge. Bom dia, meu bom. Como você está, meu querido? Tirando o ruim do trânsito horrível, sempre tá ótimo. Tudo certo? Tirando o ruim do país, tudo bem. Adrilles, antes de eu passar para você comentar a respeito da morte, aliás, do assassinato do presidente do Equador, eu quero colocar na tela o vídeo do presidente falando a respeito de colete, a prova de balas, enfim, a respeito da liberdade, Bruno. No vídeo ele fala, né, esse candidato à presidência, ele tinha anunciado alguns dias antes que ele estava recebendo ameaças de morte do narcotráfico, e durante esse evento ele fala que ele está ali, né, ele fala, estou aqui, eles disseram para eu usar um colete à prova de balas, mas eu estou aqui com uma camisa suada, e aí ele chama, né, ele fala que venham os traficantes, que venham os pistoleiros. Adrilles. Olha, qual que é a relação que a gente pode fazer com isso no Brasil? Primeiro, uma tragédia brutal, um assassinato de um candidato a presidente, um homem que era de direita, um grupo de guerrilha de esquerda. Nem precisa, né, de um grupo de guerrilha de esquerda, porque a América Latina está toda praticamente dominada pela esquerda e toda dominada, isso não é teoria da conspiração, por aquilo que se chama de Farc e por aquilo que se chama de Foro de São Paulo. Não é teoria da conspiração, o Foro de São Paulo estava aqui até ontem, com ditadores da América Latina, ditadores que são amigos de Lula, que Lula incensa, que Lula elogia, que Lula já, entre aspas, até financiou. Ou seja, esse homem era um candidato de direita, era um homem heróico, pelo visto, mas um herói meio uma coragem meio turva. Porque estabelecesse você virar um alvo do narcotráfico, o narcotráfico, a primeira oportunidade que tiver, ele vai te matar. Você já tem o poder entranhado no Equador, você já tem o poder entranhado na América Latina, você tem aqui, já que a gente está falando de narcotráfico, aqui no Brasil, um Supremo Tribunal Federal sendo absolutamente leniente com o mercado de droga. Não pode vender, mas pode consumir, o que dá exatamente na mesma. Segundo o Alexandre de Moraes, você pode portar 60 gramas de maconha. 60 gramas de maconha são 60 baseados. 60 cigarros de maconha. Qualquer traficante vai portar 60 cigarros de maconha. Ah, a maconha é uma droga de menor potencial lesivo. Sim, o Gilmar Mendes e outros ministros já aventaram a possibilidade de ser a porta para outras liberação de outras drogas para o usuário. Ou seja, existe um mercado de drogas e uma facilitação desse mercado de drogas, não estou fazendo nenhuma ilação, vocês é que fazem na cabeça de vocês, no Brasil e em toda a América Latina, que ajuda as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias, que são alimentadas pelo narcotráfico e que fazem parte do Foro de São Paulo. Ah, teoria da conspiração. Olha lá a história do Foro de São Paulo. Tem Farc, tem narco-guerrilha, tem traficante, tem tudo. Esse pessoal hoje domina a América Latina, de movimentos terroristas que vão do sem terra, aos narcotraficantes, às Farc, e o Foro de São Paulo engloba tudo isso. Ou seja, qualquer pessoa que ouse estabelecer ou furar esse bloqueio, corre o risco exatamente desse candidato a presidente do Equador. A gente já teve um candidato a presidente que houve uma tentativa de homicídio. Um homem que era, entre aspas, filiado ao PSOL, um homem que era um homem de esquerda. Ah, era um louco.
Eu acho que qualquer pessoa que assassina outra pessoa é louca. A questão são as motivações da loucura. Que tipo de loucura vai fazer com que só candidatos de direita sofram tentativas de assassinato na América Latina? Era um louco filiado a um partido de extrema esquerda. Mas, entre aspas, a justiça do país e a justiça de vários outros países diz que a loucura é de extrema direita, que é nazista, que é pedófila, que é assassina de crianças. Aonde você está vendo isso? No Brasil, por exemplo. Cadê os pedófilos? Cadê os pedófilos de extrema-direita? Cadê os nazistas de extrema-direita fazendo propaganda da suástica nas redes sociais? Isso não existe. Isso é um ou dois malucos. Aí sim é lobo solitário. É um ou dois malucos que deveriam ter internado no Juqueri. O problema é a loucura sistematizada. A loucura sistematizada em ideologia que dominou a América Latina e que agora matou um candidato a presidente da República, tentou matar um aqui no Brasil. Há uma facilitação do mercado de drogas. Há uma expansão do mercado de drogas. Qualquer coincidência que você achar nisso, não é mera coincidência. Esse cenário realmente lembra muito o que aconteceu aqui no Brasil, claro, com menos proporção, afinal de contas o presidente Bolsonaro, graças a Deus, está vivo, mas a gente sabe que ele ficou com sequelas muito sérias e graves por causa dessa tentativa de assassinato contra ele, mas esse candidato à presidência, o Fernando, ele estava preso, Adriele Jorge. Você sabe por que ele ficou preso? Ele ficou condenado a 18 anos. Você sabe por quê? Porque ele era adversário de um senhor chamado Rafael Correia, ex-presidente, de esquerda, o Rafael Correia de esquerda, e o motivo da condenação do Villavicencio, que é o que foi assassinado, é a seguinte: a Justiça do Equador qualificou como injúria suas declarações contra o Correia, ou seja, lá também não podia criticar determinadas figuras políticas, porque se você critica, automaticamente a sua crítica ela é lida como um crime.